Olá, caros colegas! Como vão os estudos? Não guardem as dúvidas, realizem as atividades e participe dos fóruns. Nessa terceira aula, continuaremos a falar sobre orientação a objetos, com a apresentação de novos conceitos. O tema da aula 3 é Programação Orientada a Objetos, como continuação da aula anterior. O conteúdo a ser trabalhado é a definição e exemplos de polimorfismo, sobrecarga e herança. Também uma breve explanação de tratamentos de erros e exceções. Então chegou a hora de programar. Inicialmente vamos falar do termo polimorfismo. O termo polimorfismo vem do grego poli, que significa muitos, e morfo, que significa forma. Representa a capacidade de assumir várias formas, ou seja, polimorfismo é a capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas. Veremos como isso confere versatilidade aos nossos programas. Falaremos das formas de herança, sobrecarga de métodos e reescrita de métodos. A herança tem a ideia de permitir que uma classe possa ser derivada de outra classe. Mas como assim? Vamos a um exemplo. Considere a entidade pessoa, que possui as características como altura e peso. Temos também a entidade aluno, que também possui altura e peso, e além disso, outros atributos como, por exemplo, matrícula. Um aluno é uma pessoa. Logo, um aluno pode herdar as características da pessoa e possuir as suas características particulares. Temos então conceitualmente na orientação a objetos os termos de superclasse ou classe base, que nesse exemplo corresponde à classe pessoa, e temos também o aluno como uma subclasse ou classe derivada da classe pessoa. Veja o diagrama que ilustra essa relação. Então temos a classe pessoa com os atributos altura, peso, dois métodos andar, correr, e o aluno, que é uma subclasse ou classe derivada de pessoa, que tem o atributo particular matrícula e também herda todos esses atributos e métodos da classe pessoa. Esse mecanismo então sugere que podemos definir uma classe mais genérica e refiná-la em outras subclasses, daí o termo técnico chamado especialização. A herança, portanto, permite o reuso de código, reduz o número de linhas do desenvolvimento. Mais de uma subclasse pode herdar de uma mesma superclasse. Como exemplo aqui temos aquele mesmo esquema onde pessoa tem a subclasse aluno e também incluímos aqui outra subclasse de pessoa chamada professor, que também tem suas características particulares ou específicas. Vamos ver outro exemplo no código. Aqui temos um exemplo de funcionário e gerente. Vamos considerar que funcionário tenha os atributos nome, CPF e salário, e tem aqui um método de bonificação. Os demais métodos são métodos de retorno e inserção de dados. E temos aqui a classe gerente, que também tem os atributos nome, CPF, salário e senha. Tem aqui um método autentica, que é específico de gerente. Então o que podemos perceber aqui é que gerente tem os mesmos atributos de funcionário, que são nome, CPF, salário, e tem o seu atributo particular, que é senha. Então, para evitar essa repetição e melhorar o nosso projeto, podemos fazer de gerente uma extensão da classe funcionário. Para tanto, usamos a palavra reservada extends. Então, eu digo que a classe gerente é uma extensão da classe funcionário.
Neste momento, eu não preciso mais ter a definição aqui de nome, CPF e salário, pois eles são dados ou atributos herdados da classe funcionário, que é a superclasse. Então, neste momento, eu consegui fazer uma extensão da classe funcionário com detalhes agora na classe gerente, que tem o seu atributo específico senha e seu método específico também autentica. Funcionário permanece inalterado, sendo a classe base para as suas subclasses. Vamos testar aqui nosso projeto. Então, eu declarei a variável gerente1, é um objeto da classe gerente. Atribuí o nome Otávio para esse gerente1 e vou exibir o nome aqui através do método. Vamos rodar. Aqui, criado o objeto gerente, Otávio. Uma questão relativa à herança nos projetos em Java é quanto ao modificador de acesso dos atributos. Percebemos aqui que funcionário, como não explicitamente definiu o modificador de acesso, se é público, privado, automaticamente eles são do tipo público, ou seja, eu consigo fazer acesso aqui ao atributo diretamente pelo objeto. Nome do objeto, ponto atributo, faço atribuição. Isso, em termos de encapsulamento, não é o mais indicado. Geralmente, são definidos os atributos como do tipo private. Quando eu defino um atributo do tipo private e faço o mecanismo de herança, a classe ou a subclasse dessa classe funcionário, no caso o gerente, ele não mais consegue fazer o acesso direto àquele atributo privado. Então aqui, se a gente voltar no código, o gerente.nome, ele não mais vai conseguir atribuir o valor Otávio para esse atributo. Ele dá a mensagem aqui que é um acesso privado ao atributo nome. Para contornar isso, existem duas formas. Ou, dentro da minha classe gerente, eu defino um método para fazer acesso à minha classe base, para recuperar aquele valor do atributo, no caso nome, que é esse exemplo aqui. Então, podemos definir um método getNome, que vai retornar super, é uma palavra-chave que referencia a minha classe base, no caso funcionário. Então ele vai executar o método getNome de funcionário e retornar aqui no getNome da minha classe gerente. Então aqui eu poderia, por exemplo, fazer o retorno desse objeto através de getNome. Aqui para setar o nome, então, eu precisaria fazer um método public string void setNome. Aqui eu passaria qual esse valor e faria setNome valor. Aqui eu estou setando através também do método chamado na referência da classe base, eu estou setando o valor ao atributo nome. Então aqui no lugar de gerente.nome Otávio, eu tenho que colocar set nome, passando argumento Otávio. Não mais foi identificado o erro, objeto criado, e conseguiu agora retornar o valor do atributo nome, que é Otávio. Outra forma de resolver essa questão do acesso é se o meu atributo ele for definido do tipo protect. Falamos disso na aula passada. Esse modificador ele só pode ser acessado ou visível pela própria classe ou as suas subclasses.
Então, neste caso, como eu estou fazendo gerente uma subclasse de funcionário, ele terá o acesso direto também ao atributo nome. Então, neste momento, eu também consigo fazer gerente.nome igual, por exemplo, Maria. Então, estou aqui subscrevendo, né, alterando o valor de Otávio para Maria. Se eu executar, o nome atual, então, é Maria. Então, essa é outra forma de ser realizado o acesso dos atributos da minha superclasse a partir da minha classe derivada. Em termos de encapsulamento, o mais interessante ou o mais recomendável talvez seja colocar os atributos do tipo private e fazer métodos dentro da classe derivada que acesse a superclasse para modificar e recuperar esse valor do atributo. Mas aqui a nível de exemplo vamos deixar dessa forma. A sobrecarga de métodos possibilita a existência de vários métodos com o mesmo nome em uma mesma classe. Esses métodos, por sua vez, devem possuir uma assinatura diferente. A assinatura de um método é uma lista que indica os tipos de todos os seus argumentos. Por exemplo, vimos isso quando falamos da sobrecarga de construtores. Em nosso exemplo aqui, eu tenho o gerente com um construtor onde ele retorna uma mensagem falando que o objeto foi criado, e temos aqui uma sobrecarga do construtor para essa classe, onde ele recebe um parâmetro que é a senha que vai ser armazenada no seu atributo senha. Então, neste momento, eu estou fazendo uma sobrecarga. Caso o meu construtor, no momento de criação do objeto, seja sem argumento, ele vai ser chamado o construtor correspondente. Caso seja informado um valor nesse construtor, o método que vai ser invocado é esse segundo, que tem um modelo compatível, a assinatura compatível com aquela chamada. A reescrita de métodos, ela permite implementar um método em uma subclasse que tem um comportamento diferente do método que foi definido na sua superclasse. O que seria isso? Imagina que nesse exemplo, onde temos a entidade funcionário, que tem um método de bonificação. O bonificação do funcionário ela é definido como 10% do seu salário. Mas se considerarmos, por exemplo, que gerente tenha uma bonificação um pouco maior, da forma que está, toda vez que eu executar a bonificação do gerente, vejamos aqui, gerente 1 ponto salário é igual a 5.000. Eu quero saber agora qual é a bonificação desse salário. Então, eu vou emitir uma mensagem aqui da bonificação. Repare que esse método getBonificação não está definido na minha classe gerente, mas por ele ser derivado de funcionário, eu consigo também ter disponível esse método. Se eu executar esse nosso código, veremos que a bonificação para aquele funcionário, no caso o gerente, que tem o salário de 5.000, ele será 10%, ou seja, 500. Mas se eles tiver uma bonificação um pouco maior do que um funcionário comum, então eu teria que fazer o que nós chamamos da reescrita do método. Então vou pegar esse meu método de bonificação, vou na minha classe gerente e vou
reescrevê-lo. Ou seja, eu não quero que para gerente eu tenha uma bonificação de 10%, eu quero de 15%. Então, feito isso, eu estou fazendo a reescrita daquele meu método getBonificação da classe funcionário. Estou reescrevendo na classe gerente, agora com a taxa maior de bonificação. Se eu executar agora o meu código, eu verei que no lugar de 500, agora eu tenho um retorno de bonificação de 750. Essa é a característica da reescrita de método. Falamos lá no início que o polimorfismo é a capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas. Vamos ver agora como isso permite um maior dinamismo e uma melhor escrita da nossa aplicação. Vamos considerar aqui uma classe que efetua o controle de bonificações. Repare que essa classe controle de bonificações, ela tem o seu atributo do total de bonificações, que vai ser o somatório de todas as bonificações, e tem um método bonifica, onde recebe um parâmetro do tipo objeto funcionário, que acumula a bonificação daquele funcionário. E tem um segundo método que retorna esse total de bonificações que foram acumuladas. Repare que o parâmetro é em termos do objeto ou da classe funcionário. Voltando aqui à nossa aplicação, vamos considerar então o seguinte exemplo. Eu vou definir um objeto do tipo controle de bonificações, chamado controle. Vou instanciar o objeto funcionário 1, que é um gerente, new gerente, salário de 5.000. E aqui eu faço o acúmulo da bonificação desse funcionário 1. Instanciei um outro objeto funcionário 2 do tipo funcionário, novo funcionário. Funcionário 2 tem um salário de 1.000 e acumulo aqui a bonificação do funcionário 2. E por fim, eu emito o relatório aqui de qual o total de bonificações acumuladas. O que será que vai acontecer quando eu passo aqui o gerente, que é o funcionário 1, que é da classe gerente, no parâmetro de um método bonifica que recebe um tipo funcionário? Vamos executar aqui. 850 é o total de bonificações. Repare que conseguimos passar o funcionário 1, que é um objeto do tipo da classe gerente, para o meu método bonifica, que recebe um parâmetro do tipo funcionário. Como isso é possível? Aí está o grande poder do polimorfismo, juntamente na herança e sobrescrita de métodos. Controle de bonificações, ele recebe funcionário. Só que eu sei que gerente é uma subclasse de funcionário. Então, dentro da técnica de polimorfismo, eu consigo aplicar um método que recebe como parâmetro a superclasse, eu consigo passar uma subclasse para esse método. Então, quando eu passo o funcionário 1, que é gerente, para o método bonifica, eu estou calculando a bonificação conforme o método de gerente, que são 15%. No caso de 5.000, dá 750. Funcionário 2, por sua vez, é exatamente da classe funcionário, é da superclasse. E para a superclasse, a bonificação é de 10%. Logo, para 1.000, a bonificação de funcionário 2 é 100. Somando 750 do gerente mais 100 do funcionário, eu tenho um total de 850. Executando aqui novamente, então o total da bonificação é 850. Portanto,
A grande vantagem dessa técnica é permitir, por exemplo, que no caso dessa minha classe controle de bonificações, imagine que no momento da concepção dessa aplicação eu não tenha em mente que existe, por exemplo, uma classe secretário. Se secretário também é um funcionário, caso venha a ser definida essa classe secretário, eu não preciso modificar a minha classe controle de bonificações, pois o parâmetro dele é um funcionário e secretário sendo um funcionário, ele está adequado para receber esse objeto do tipo secretário. Somente seria necessário a escrita dessa subclasse secretário com seus métodos devidos e nenhuma outra modificação no código. Uma exceção representa uma situação que normalmente não ocorre e apresenta algo de anormal ou errado no sistema. No entanto, em algumas situações podem ser prevenidas e tratadas pelo programador. Para tanto, existe o bloco chamado try-catch, que é dedicado para o tratamento de exceção. Aqui vemos um exemplo de como é estruturado o bloco try-catch. Temos o try, o bloco monitorado, onde as instruções aqui contidas podem gerar algum tipo de erro. E aí temos os blocos catch, que são para capturar as exceções possíveis desse bloco monitorado. Uma leitura facilitada é tente executar esse bloco e, dada alguma captura de exceção, execute o tratamento adequado. Por fim, aqui temos o bloco finally, que é para tratamento da finalização desse bloco try-catch. Aqui temos um exemplo de uma classe exceção 1 que vai exemplificar o tratamento de uma divisão e um problema comum que é a divisão por zero. Temos 3 inteiros, que é o numerador, denominador e o resultado. E aqui é feita a operação para cálculo da divisão inteira entre esses dois números, numerador, denominador, e a apresentação do resultado. Se executarmos aqui, veremos que a divisão inteira de 5 por 3 dá 1. No entanto, se eu modificar o meu denominador para 0, nós vamos verificar que a execução dessa nossa aplicação acarreta um erro, ou seja, uma exceção foi lançada e interrompeu a execução da nossa aplicação. Como que podemos tratar isso com o bloco try-catch? Primeiro, isolamos a parte do código onde está propenso a ocorrer a exceção. Em seguida, fazemos o lançamento, ou melhor, a captura dessa exceção. E aqui eu vou colocar uma mensagem que ocorreu um erro e vou colocar qual erro que ocorreu. Repare que aqui eu estou utilizando um objeto do tipo exception, então é um tratamento genérico. Qualquer exceção que ocorrer nesse bloco de instrução, ele vai ser capturado por esse exception. Se eu executar aqui meu código, eu verei que agora a minha aplicação ela foi executada até o final, apareceu uma mensagem de finalização e o erro foi tratado, agora apresentando uma mensagem que foi uma divisão por zero. Como eu disse, tratamos a exceção de modo genérico, mas eu também poderia tratá-la de modo particular. Ou seja, se eu sei qual a exceção que poderia ocorrer, eu vou trocar aqui a classe dessa minha exceção
E, por exemplo, vou colocar outra mensagem. Ocorreu um erro, divisão por 0. Vamos executar e ver o que dá. Olha lá, ocorreu um erro, divisão por 0. Porque eu sei que foi essa exceção que ocorreu naquela primeira execução. Para completar, que é opcional, eu poderia usar também o bloco finally. O bloco finally vai ser executado uma vez que entrar pelo bloco try-catch, passando ou não pelos tratamentos. Então eu tenho aqui system, finalizando o bloco try-catch. Vamos executar novamente. Então, a minha aplicação finalizou o bloco try-catch e finalizou o programa normalmente. Temos agora um outro exemplo sobre o mesmo problema, mas um pouco mais elaborado. No tratamento da divisão por 0, agora eu vou fazer a recepção dos dados pelo usuário. Ou seja, eu instanciei aqui na minha aplicação um objeto da classe Scanner para fazer a leitura dos dados informados pelo usuário, ou seja, fazer a leitura do teclado. Tenho as mesmas variáveis, numerador e denominador, que serão lidas, e tenho a variável que consolidará o resultado da divisão. O bloco try começa com a impressão, solicitando o numerador da nossa operação. Em seguida, é feita a leitura do número do numerador. Solicito o denominador, é feita a leitura também. Esse método aqui do teclado da classe Scanner é para capturar o inteiro. É feito o cálculo da divisão e impressa o resultado. Aqui percebemos que pode ocorrer duas coisas. Como vimos no exemplo anterior, é a divisão por 0, que vai ser capturada aqui por objeto do tratamento de exceção aritmética. Ocorreu uma divisão por 0. E também, como eu estou fazendo a leitura do teclado, eu poderia acarretar no erro de entrada. Por exemplo, não informar um inteiro ou informar um caractere. Isso será tratado pelo Input Mismatch Exception. Então aqui foi informado um valor não inteiro. Temos o finally, que é o bloco de finalização também opcional. Essas instruções serão executadas, como disse, entrando no try, independente de haver ou não exceção. E finalização do nosso programa. Vamos executar aqui para demonstrar. Informar o numerador. 39. Denominador 3. Resultado da divisão 13. Finalizou o bloco try-catch e o programa foi encerrado. Então não houve lançamento de nenhuma exceção. Vamos executar agora com a divisão por 0. 7 dividido por 0. Ocorreu um erro, divisão por 0. Só que a gente percebe que nossa aplicação não foi finalizada nesse momento da exceção. Ele finalizou normalmente o bloco try-catch e o programa encerrou ao seu final. Agora, se eu informar um caractere, numerador, vamos dizer que eu vou colocar aqui, errei e coloquei uma letra. Olha lá, foi informado um valor não inteiro. Mesmo assim, ele continuou a execução do bloco e finalizou a nossa aplicação. Então aqui, de forma básica, demonstramos a aplicação do bloco try-catch para tratamento de erros dentro da nossa aplicação, o que torna ela mais robusta. E lembrando que o bloco catch pode ser cascateado com diversos tratamentos de exceção. Então, nesse exemplo, eu tenho 2, poderia ter mais, assim quanto necessário. Terminamos aqui a nossa aula. Espero que tenham compreendido o conteúdo apresentado. Se tiver ficado alguma dúvida, peça ajuda que daremos todo o suporte necessário. Oriento que estudem o caderno didático
e dedique um tempo para resolver os exercícios propostos a fim de fixar o conteúdo. Tenham atenção aos prazos das atividades, participem dos fóruns. Até o próximo encontro, bons estudos e até lá!